Que preto esse, oi Calunga, que chegou agora a Calunga. Que preto esse, oi Calunga, que chegou agora a Calunga. Quem são esses pretos velhos e pretas velhas que vêm de Aruanda? Aruanda para nós, na Umbanda, é mais do que um lugar, é uma filosofia, um modo de ser e estar no mundo. É a fonte da nossa espiritualidade e da nossa ancestralidade. Mas o que essa palavra significa? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo e abordar os pretos velhos e pretas velhas que vêm de Aruanda. Olá, eu sou o pai Luiz Felipe Stevanin, dirigente da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz. Se você está chegando nesse vídeo e no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Já faço o convite para você se inscrever e acompanhar outros conteúdos como esse, que valorizam as raízes ancestrais da nossa religião. Se você já é um frequentador ou uma frequentadora do nosso espaço, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio ao nosso trabalho. Aruanda. Muita gente pergunta, pensa, imagina o que seria este mundo, ou se é que é um mundo, um lugar, um céu, né? O que é essa ideia de Aruanda? É preciso falar que os pretos velhos, eles geralmente se identificam não apenas com o seu nome, mas também com a sua origem, a sua memória ancestral. Eu costumo dizer que o preto velho é memória viva da África e da diáspora no Brasil. Eles são espíritos ancestrais que se manifestam nos terreiros e que trazem essa ancestralidade afrodiaspórica, ou seja, daqueles que vieram trazidos de África para o Brasil, foram sequestrados, de suas terras, tirados de seu povo, de seus grupos, de suas comunidades e trazidos aqui para o Brasil à força. E no Brasil eles reinventaram a sua religiosidade, as suas culturas, os seus modos de viver e de sentir. Então, no nome do preto velho, ele geralmente traz essa referência ao lugar de onde ele veio. É muito comum a gente encontrar preto velho de Angola, de Moçambique, do Congo, de Benguela, de Guiné, da Bahia, de Minas e de Aruanda. A diferença em relação a Aruanda para esses outros topônimos que nós mencionamos, que são trazidos nos nomes dos pretos velhos, por exemplo, Pai José de Angola, a diferença de Aruanda é que Aruanda não é um lugar físico, não é uma cidade, não é uma região, um país ou uma nacionalidade. Aruanda é um lugar mítico. Segundo o Ney Lopes, no livro Novo Dicionário Banto do Brasil, que é esse livro aqui, do grande escritor, estudioso da cultura afro-brasileira, Ney Lopes, ele vai dizer que Aruanda é a morada mítica dos orixás e entidades superiores de Umbanda, segundo a definição de Ney Lopes. Um outro pensador, Edson Carneiro, um grande antropólogo, estudioso das religiões de matriz africana, vai dizer que Aruanda é a forma pela qual a memória coletiva do negro brasileiro conservou a reminiscência de São Paulo de Luanda, uma cidade, capital de Angola. Então, a referência, segundo essa visão de Aruanda, é a cidade de Luanda, ou propriamente chamada de São Paulo de Luanda, que é a capital de Angola. Portanto, dentro do imaginário dos terreiros, Aruanda é uma referência a esse lugar de onde esses homens e mulheres saíram, de onde esses pretos e pretas foram retirados à força. A sua terra, a Aruanda, a Angola, a Luanda. Então, propriamente, não é um lugar, mas faz referência a este lugar, que é Luanda, a capital de Angola, e é um porto, o porto de Luanda, na bacia de Luanda, onde deságua um rio importante de Angola, que é o rio Kwanza, e de onde saíram muitos escravizados. Os registros históricos da escravização indicam que a grande maioria dos africanos trazidos para o Brasil
vieram dessa região, da região mais precisamente Congo e Angola, né, que são os chamados grupos bantus. Os bantus, eles são mais de 100 povos, né, que falam muitas línguas, mas o grupo mais conhecido aqui no Brasil é o grupo Congo-Angola, que são os Bakongo e os Ambundo. Os Bakongo, que habitavam a região do Congo, e os Ambundo, a região do rio Kwanza, que corresponde, inclusive, à capital Luanda. Então, a gente pode dizer que a palavra Aruanda é uma palavra de origem banto, das línguas do tronco bantu, né? Especialmente do grupo Congo-Angola e mais especificamente ainda do grupo étnico Ambundo, que habitava aí esse reino do Dongo, né? Cuja capital não era Angola, né? A capital era mais para o interior, mas que depois se tornou Angola. Angola, ela é fundada em 1576 e é uma região estratégica, porque era uma região em que os colonizadores, eles capturavam os africanos e embarcavam. Então era uma região portuária, uma região muito ligada às águas, tanto as águas do rio Kwanza, que era considerado sagrado, ainda hoje é considerado sagrado, né? E a bacia de Luanda, né? A região de Luanda. Então tem essa importância social e política, estratégica, porque era um porto, né? E aí, os pretos velhos, eles trazem toda essa memória, toda essa reminiscência em seus próprios nomes. Muitos deles se identificam como Pai João de Angola, Pai Antônio de Angola, Vovó Maria Conga, que é uma referência ao povo do Congo, aos Bakongo. E aqui no nosso canal nós já temos alguns vídeos que falam sobre esse assunto. Se você se interessa, nós temos um vídeo que fala sobre os pretos velhos do Congo e sobre os pretos velhos de Angola. Agora nós vamos falar sobre os pretos velhos de Aruanda. Então, no meu entender, a palavra Aruanda, ela faz referência a este povo, ao povo Ambundo, que habitava, né, o Vale do Rio Kwanza até a região litorânea, né? Ao norte a gente tinha o Congo, o reino do Congo, em que governava o Manicongo, e era o reino do povo Bakongo. E ao sul nós tínhamos o povo Ovibundo, né, que são os grupos étnicos ali que ocupavam e ainda ocupam, né, Angola. Então, na região de Luanda, temos uma predominância do grupo Ambundo, falante do Quimbundo. Então, essa é a origem da palavra Aruanda, né? É importante a gente recuperar essa origem para a gente saber do que a gente está falando, né? Nós não estamos falando de uma palavra de origem iorubá, nós não estamos falando de uma palavra de origem portuguesa, né? Nada disso. Nós estamos falando de uma palavra de origem africana e, mais especificamente, de uma região centro-africana, que é a região que hoje corresponde a Angola, né? Mas afinal, o que essa palavra representa? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Muita gente vai dizer, e eu discordo, que Aruanda é o nosso lar da Umbanda. Não tem nada a ver com o nosso lar, né? Em primeiro lugar, a gente precisa separar as coisas, né? A Umbanda, ela não é uma religião espírita, kardecista, né, com influência aí da literatura, do pensamento kardecista. A Umbanda tem a sua própria maneira de pensar, tem a sua própria influência afro-indígena. Isso é algo que a gente defende, por exemplo, nos nossos terreiros e também no livro que escrevi com a orientação do Caboclo Sete Flechas, o Terreiro de Caboclo, né, que a Umbanda é uma religião afro-indígena que se forma pela influência africana e indígena. Portanto, a gente precisa diferenciar. Claro que a gente respeita o entendimento dos nossos irmãos kardecistas, mas há uma distinção aí, né? A gente precisa diferenciar. A Umbanda não corresponde a uma espécie de céu dos umbandistas e também a Aruanda, né, não é um céu dos umbandistas e nem é uma colônia espiritual, né? Que é uma palavra muito utilizada no espiritismo de base kardecista e que denota um pensamento colonialista. Porque essa ideia de colônia, ela reverbera a separação que existia entre colônia
e metrópole. E o Brasil foi colonizado, assim como Angola foi colonizada por Portugal, né? Na verdade, não era nem Brasil e nem Angola, né? Eram os povos que aqui habitavam, né? No Brasil, os povos indígenas, em África, os povos originários de África, né? O povo Ambundo, o povo Ovibundo, os Lunda Quioko, o povo Bakongo. Então, esses povos foram colonizados. Portanto, a gente deve, na Umbanda, rejeitar a expressão colônia espiritual. Isso é uma posição não apenas política, mas também de uma visão cosmológica da Umbanda. Não corresponde à nossa maneira de entender a espiritualidade e de entender o mundo. Tá? Então, nós não acreditamos em colônias espirituais. Tá? Então, a Aruanda não é uma colônia umbandista ou uma correspondente ao nosso lar. Nada disso. Aruanda, para nós, não é propriamente um lugar, mas sim uma filosofia, um modo de ser, de sentir, de se expressar, de dançar. Aruanda representa esses saberes da saudade que os africanos que vieram para o Brasil sentiram. A saudade da sua terra, de Luanda, de Angola. Então, eles trouxeram na sua bagagem, e a bagagem deles era o seu coração, porque eles vinham nus, eles não traziam nenhum pertence, então eles trouxeram no seu coração as histórias, as memórias, os cânticos de África. E Aruanda, portanto, é este lugar mito, né? Não é um lugar propriamente, não é um reino ou uma região ou uma colônia, e muito menos uma colônia espiritual ou uma cidade espiritual. A Aruanda é o mundo das almas, o mundo em que estão integrados espíritos e a natureza. E para nós, umbandistas, a natureza é fonte de força espiritual. Portanto, Aruanda está na natureza, Aruanda está nas águas, Aruanda está nos rios, Aruanda está no mar, Aruanda está nas montanhas, Aruanda está na floresta. Né? O espírito não está em um lugar específico, né? Em um céu, que a gente tem essa visão herdada do cristianismo, né? De uma visão eurocristã, de que há um céu e um inferno, e um purgatório, né? E o umbral corresponderia ao purgatório. Não é isso, né? A gente reproduz acriticamente esses conceitos que não correspondem à realidade dos nossos povos, de onde nós viemos, de onde a Umbanda veio, né? A crença do povo Ambundo é a de que os espíritos ancestrais, eles moravam nos rios, nas montanhas, nas lagoas, no mar, na floresta, nas pedras, nas árvores, no vento, na chuva, e influenciavam a vida da comunidade. Os espíritos ancestrais, eles eram consultados para tomar as decisões nos rituais chamados de xinguilamento, né, que era a invocação, o transe dos espíritos ancestrais, invocados pelos quimbandas, né, pelos curandeiros. Portanto, para o povo ambundo, eles não viviam separados, eles estavam encantados nas forças da natureza, nos bambuzais, nas pedreiras, nas montanhas, nas pedras, nas lagoas, inclusive na bacia de Luanda, ali viviam as quiandas, né? As que nós entendemos, né, como sereias, como encantadas das águas, do povo d'água, inclusive no rio Kwanza, né, naquela região do rio Kwanza. O Ney Lopes descreve isso em outro livro dele, o Kitabo, que era, segundo a crença ambundo, o rio Kwanza era a morada das quiandas, das forças das águas, do povo da água. Portanto, minha gente, em resumo, Aruanda não é um lugar, não é uma colônia espiritual. Aruanda é um conjunto de saberes que se remetem, que se referem à cidade de onde eles embarcaram, que era Luanda, a sua terra, a terra africana. Portanto, mais do que um lugar, ela é uma filosofia de vida, uma maneira de ser e sentir.
E aí, o que esses pretos velhos nos ensinam, né? Os pretos velhos de Aruanda? Eles nos ensinam a honrar a terra de onde nós viemos. Eles nos ensinam o espírito comunitário, o Ubuntu. Eu sou porque nós somos. O espírito de fraternidade, de irmandade, de coletividade. A ideia de que o indivíduo, ele nunca pode ser maior do que o coletivo. O terreiro é aldeia, o terreiro é quilombo, é coletividade. Então isso que esses pretos velhos nos ensinam. Alguma literatura de Umbanda vai tentar explicar, né, esses nomes que os pretos velhos adotam, como de Aruanda, de Angola, do Congo, de Guiné, como se fossem vinculações com os orixás. E aí a gente vai encontrar alguma literatura dizendo que os pretos velhos de Aruanda, eles estão ligados a Oxalá. Eu tenho um entendimento um pouco diferente, respeito, mas não entendo dessa maneira. Porque eu acho que esses esquemas que foram criados desde da primeira metade do século XX, das 7 linhas de Umbanda, tentando esquematizar, né, como se a espiritualidade estivesse dentro de caixinhas, isso foi uma forma de tentar explicar alguma coisa que não deve ser explicada dessa forma, de um olhar racional, né? De um olhar encaixando tudo em subdivisões, em classificações. Eu acho que a espiritualidade, a gente não dá para classificá-la. A espiritualidade, ela é diversa, ela é ampla, ela é rica. Então, eu não acredito, por exemplo, preto velho de Angola, ele está ligado a Ogum. A gente vai encontrar alguma literatura dizendo isso. Preto velho de Aruanda está ligado a Oxalá. Eu não concordo com essa visão, porque eu acho que a espiritualidade ela não é tão reduzida a caixinhas, a essas classificações científicas, né? Isso é uma maneira positivista de olhar para as coisas e achar que tudo vai ser dividido, né, em caixas. Uma influência, inclusive, de uma certa ciência positivista dentro da Umbanda, que eu acho que a gente pode muito bem superar, né? Aruanda, para nós, como eu disse, é uma maneira de sentir, de rememorar essas histórias, esses saberes africanos. Portanto, esse preto velho pode estar ligado a qualquer um dos orixás, a Oxóssi, a Ogum, a Oxum, a Obaluaê. Eu entendo dessa maneira. Tá? Então não vejo uma ligação específica a este ou aquele orixá. O pai Joaquim de Aruanda, que é o preto velho que eu tenho a honra, a alegria de trabalhar, ele é um preto velho muito brincalhão, muito sábio, mas que traz na sua maneira mandingueira de olhar para as coisas, né? Ele é cheio de mandingas, cheio de mirongas, e ele traz uma alegria de viver, uma esperteza. Né? A gente pensa muitas vezes, né, e se liga a um estereótipo, a um arquétipo de preto velho, como se o preto velho fosse um vovozinho bonzinho, eternamente submisso. Essa é uma visão também colonialista, né? Achar que todo preto velho ele é submisso, todo preto velho ele é bonzinho, ele é apático, ele é passivo. Nada disso. Pai Joaquim, por exemplo, ele é do jeito dele, né? Traz a sua memória ancestral. E ele é um preto velho sério, muito decidido nas suas palavras, mas que ao mesmo tempo brinca com os filhos, acolhe, e na hora de falar sério, ele fala sério. Né? Então, eu estou dizendo tudo isso para a gente entender a diversidade desses espíritos, né? Que a gente tenta dizer assim, todo preto velho é assim. Não, não é assim. E eu digo que o preto velho pai Joaquim, que trabalha comigo, que certamente é diferente de outros pais Joaquim de Aruanda, né, que a gente encontra em outros terreiros, ele traz a sua história, a sua memória. Né? E este pai Joaquim, que aqui se manifesta, ele é um espírito de grande sabedoria, que traz uma memória de luta, de resistência, de resiliência, e é tudo isso que ele ensina para nós. Então eu convido vocês a escutarem os pretos velhos, a escutarem os pretos velhos e pretas velhas, para descobrirem com eles
a verdade das suas mandingas. É somente com eles que a gente vai entender o significado dos seus pontos riscados, das suas mirongas, das suas rezas, dos seus cânticos. É com eles que a gente vai aprender a valorizar essa raiz ancestral africana. Muito obrigado, eu adorei as almas. Que preto é esse, oi Calunga, que chegou agora a Calunga? Que preto é esse, oi Calunga, que chegou agora a Calunga? É Pai Joaquim, oi Calunga, que veio de Aruanda, Calunga. É Pai Joaquim, oi Calunga, que veio de Aruanda, Calunga. Eu adorei as almas. Agradeço você que chegou até aqui nesse vídeo. Deixe o seu comentário, o seu joinha, sua sugestão de novos temas. Muito obrigado, de verdade, pela sua companhia. Axé, Saravá, Mucuyu, Agudjevete.